Sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos falar hoje de exercício consciência. Estou aqui com a quiropraxista Stephanie e a gente vai comentar um pouco mais sobre dor lombar, muito comum atualmente pelo estilo de vida das pessoas e também pelos comportamentos e hábitos que estão na nossa sociedade. Stephanie, tem como explicar um pouquinho mais quem tu é pro pessoal e falar também essa questão de dor lombar mesmo que é muito recorrente na sociedade. Claro, Elias. Então, prazer, eu sou Stephanie, eu sou quiropraxista, minha especialidade é na área esportiva da quiropraxia e dor lombar acomete 80% da população, é a queixa recorde de qualquer consultório de quiropraxia, muito porque é a nossa região de sustentação e por causa da nossa rotina sentados, né? Ainda mais agora, muito home office, quarentena em casa. Então a dor lombar, ela costuma ser multifatorial. Tem a ver com a falta de reforço muscular, tem a ver com a questão do sobrepeso, postura, estresse, problemas aí já articulares, genéticos, uma soma de questões. Então o que é importante na dor lombar? Identificar a causa e tentar manter sempre uma prevenção para não vir a sofrer com ela, não cair na estatística dos 80%. Exatamente. E se a gente for parar para pensar, né, Stephanie, 80% das pessoas, isso é muita gente. É muito comum, pelo menos na academia, eu recebi alunos que eles logo já falam, eu pergunto para eles, tu tens algum problema, tem alguma dor? Ah, eu tenho uma dor na coluna. Aonde? Geralmente lombar, quase na maioria das vezes. Então, é muito ruim e bom ao mesmo tempo porque ela pode ser combatida, entre aspas, com esse reforço muscular e também com a quiropraxia, né? Sim. Tem como comentar um pouquinho mais como que é feito, o que é a quiropraxia para o pessoal? Claro, a quiropraxia busca identificar a causa dessa dor lombar. Então, se é uma hérnia de disco, se é um problema muscular, se é uma questão mais articular das vértebras, a gente tenta identificar qual a estrutura alterada para fazer a correção e também melhorar os hábitos do paciente, né? Aí entra muito esses cuidados, como tu falou, de ir na academia. O paciente com dor, ele pensa, eu não vou fazer nada, eu vou ficar em repouso. Pelo contrário, a gente estimula que ele se movimente, o nosso corpo foi feito para estar em movimento, que ele reforce a musculatura, que ele faça quiro para manter a saúde articular e muscular, e a gente vai dando outras dicas que ele pode usar na rotina dele. Porque muitas vezes o grande problema não é ter uma alteração na coluna que surge aí num exame de imagem, é muitas vezes o hábito, né? A rotina do paciente que acaba interferindo e gerando uma queixa ainda maior. Exatamente. Stephanie pode me corrigir se eu estiver errado, mas a postura das pessoas atualmente, elas ficam sentadas aqui, como a gente está agora, Sim. E aí computador, geralmente numa altura que não é adequada para cervical, para torácica, enfim, para nada na nossa coluna, e a pessoa começa a ficar assim. Sim. E aí ela começa a cansar e ela vai indo para frente aqui. Escorrega o quadril. Quando ela tá assim, ó. Então, imagina só, se cada vez mais a gente tem trabalhos e serviços que são cada vez mais tempo sentados, é muito recorrente imaginar que se a pessoa não fizer um reforço, não fizer uma consulta com uma quiropraxista, não fizer um acompanhamento ao longo desse tempo, que essas dores podem prejudicar a saúde da coluna. Com certeza. No momento estamos muito inativos, né? Não tem aquela rotina ir até a empresa, caminhar até o restaurante para almoçar, buscar as crianças na escola. A rotina é da cama para o sofá, do sofá para a mesa, né? Então, a falta desse movimento, dessa atividade física, isso interfere com certeza e cai justamente na questão postural. Quantas horas por dia a gente fica sentado? Eram 8, agora talvez 12, né? Netflix aí é um grande culpado. Então, o que é a tendência? Ninguém vai ficar retinho, né? Se nós ficarmos aqui retinho 1 minuto, vai ser muito. Porque a gravidade vai estar sempre nos empurrando. Se a gente não tem um bom reforço abdominal e das costas, ela vai nos ganhar. E somando a questão do reforço, a importância de ter uma consciência postural, de usar uma cadeira confortável, de aproveitar o encosto da cadeira, de ter essa questão da altura, né, regulada da cadeira certinha, a altura da tela, como tu comentou. Então é uma série de cuidados. Porque a tendência é justamente o quê? A gente não vai ser perfeitinho o tempo todo, mas a gente tem que entender que a gente tem que se corrigir para se manter bem, tá? Então, a gravidade é uma das grandes culpadas aí, mas o que a gente faz para reverter isso aí? Manter a musculatura para estabilizar a coluna. Exatamente.
tem uma musculatura aqui em específico que ela é muito importante, que ela inicia lá atrás na coluna, e seria, fazendo uma analogia, seria como se tivesse várias feixes de elástico que tu puxa eles nessa direção e une aqui na frente, que é o transverso do abdômen. Ele estabiliza, ele faz, entre aspas, um cinturão da tua coluna. Então, é importante fazer abdominal, e às vezes me perguntam muito se abdominal é para perder barriga, perder aquela gordurinha. Quem dera, né? Mas, na verdade, o abdominal, o essencial dele é que tu reforce ele para conseguir ter forte essa estrutura. Porque, como eu já comentei no vídeo anterior, se a gente dissecasse o nosso corpo aqui, nessa região ficaria só a coluna. Nessa parte, mais ou menos aqui do lombar, né? Aqui tem as costelas, tudo. Mas imagina a sobrecarga que teria aqui, sem a musculatura, sem nada. Então essa musculatura que vem aqui atrás, ela se insere e ela estabiliza mais a coluna. Junto com as musculaturas de trás da coluna, né, dos lombares, que também ajudam a estabilizar mais. Então, a dica, sim, é que vocês façam esse reforço, que sigam, ou se não fazem ainda, comecem a fazer reforço da musculatura abdominal e lombar. Procurem sempre um profissional da área de educação física e recomendo também vocês a fazerem uma consulta de quiropraxia, porque é excelente. E pode comentar, Stephanie, que eu me lembro a primeira consulta de quiropraxia que eu fiz, que eu cheguei e eu tava assim, tipo, pá, vai mexer na minha coluna, né? Sim. Eu tô com muito medo. E chega na hora, assim, e te dá um alívio, assim, uma sensação muito boa. Tem como comentar com o pessoal como que é feito o procedimento, o que acontece? Claro, na verdade eu sempre digo que só quem faz sabe. Porque olhar alguém ser atendido ou ver um vídeo, normalmente é assustador. Ao menos aquela pessoa que adora um estalo, né? Então eu sempre costumo explicar antes da consulta para o paciente entender o que é o estalo, que não vai doer, que na verdade muita gente tem medo e não precisa, né? Claro que a gente nunca espera que o paciente venha num estado crítico, morrendo de dor, porque daí fica complicado ser indolor. Mas o que é a ideia da quiropraxia? A gente vai avaliar o paciente desde o histórico de saúde dele, postura, hábitos, até fazer alguns testes, ver o que está alterado na coluna dele, que pode causar as dores ou que pode interferir na qualidade de vida. A gente não trabalha só com dor, né? A gente trabalha também com prevenção. Então, quando a gente encontra alterações na coluna, que normalmente são desalinhamentos milimétricos, a gente corrige. Nisso vai dar um estalo do reposicionamento, não tem nenhuma fratura óssea, né? O pessoal se assusta. E normalmente é aquela sensação de alívio, de bem-estar. Então, por que a gente associa o exercício físico a quiro? Não é só por dor lombar, é para continuar fazendo treinos sem queixas, né? Por exemplo, um agachamento, a gente precisa que toda a lombar e pelve esteja bem alinhada para a execução dos movimentos. Então, muito essa questão da gente pensar não só na dor, mas no preventivo, para a gente continuar com a nossa rotina sem que isso seja um problema. E eu vejo muito essa questão que tu comentou aí, da gente reforçar, né, core, a nossa cinta natural, porque às vezes a pessoa com dor lombar, ela quer uma solução mágica, né? Posso usar aquelas cintas modeladoras que iram para dor lombar? Quem dera fosse assim, daí não, a gente não precisava estar trabalhando, né? Era só comprar aí um colete postural e uma cinta, estava resolvido. Então, muito essa ideia de que não tem milagre e que, na verdade, a gente tem que sempre se cuidar em todos os fatores da vida, né? Não tem como comprar uma mágica aí na farmácia. Por isso, eu sempre indico para os pacientes que façam exercício, principalmente reforço muscular aí, porque às vezes exercício o pessoal pensa que é uma caminhada, né? Mas não, é um reforço muscular, porque a longo prazo isso interfere muito na qualidade de vida. A gente vai perdendo massa magra, musculatura assim, só piscando, né? Então a gente tem que pensar também no futuro. Isso eu vejo que as pessoas às vezes não cogitam muito, né? Pensam mais no agora. Se eu tô bem agora, depois quando eu tiver um problema eu resolvo, eu vou né? lá remediar, né? Exato. Então é criar o hábito. Exatamente. Isso que eu reforço com vocês aqui sempre no canal, que o exercício físico ele também é um hábito, é um estilo de vida que tu tem que incluir. Então, essa questão da postura, de estar sempre criando essa consciência de ter uma postura melhor, é um hábito também. Com certeza. Se vocês que estão assistindo esse vídeo têm dor lombar, comentem aqui embaixo para eu saber se vocês que estão assistindo sentem isso, se vocês estão nesses 80% da população que foi relatado aqui pela Stephanie. E, para deixar vocês mais tranquilos, que existe solução. A dor lombar, ela tem uma solução. Existe o tratamento com a quiro,
existe o exercício físico. Se isso porventura não melhorar, que eu acredito que na maioria das vezes tem uma grande melhora, evolui, aí se tem outros patamares para atingir, procedimentos cirúrgicos, enfim, mas isso só em último caso, né? É uma porcentagem muito pequena, muito pequena. A gente tem como fazer um trabalho não invasivo e natural, por exemplo, com a quiropraxia, para justamente qualidade de vida e evitar algo mais invasivo, como cirurgia a longo prazo. Exatamente. Então, essas foram as dicas aí do vídeo de hoje. Agradeço muito, Stephanie. Posso deixar uma dica extra para o pessoal? À vontade. Muitos perguntam sobre alongamento, calor. É válido, mas é um alívio temporário, né? De novo, não tem mágica. Algo que eu recomendo muito é trabalhar o rolinho de liberação. Acredito que tu também indica, né? Isso também gera algum alívio para a questão muscular. Mas nada vai substituir o reforço. Nada, nada, nada. Eu vou trazer um vídeo com mais dicas futuramente sobre isso que a Stephanie comentou, que é a liberação miofascial aqui no canal. Então, essas foram as dicas aí. Stephanie, muito obrigado mesmo por disponibilizar teu tempo. A agenda dela é muito concorrida. Eu vou deixar aqui o contato dela aqui embaixo para vocês quiserem consultar. Recomendo demais, uma excelente profissional. Já fui atendido por ela. Então, lembre-se, se inscreva aqui no canal, siga no Facebook e Instagram, @EliasCholrão. Eu espero todos vocês no próximo vídeo do Exercício Consciência.